Olá, tudo bem? Graça e paz, a paz do Senhor para os irmãos. Hoje eu vou falar sobre um tema que Deus colocou no meu coração, basta uma palavra. Vamos imaginar aqui você tendo um grande problema na sua vida. Vou colocar aqui um exemplo, né? Você está com as portas fechadas, você precisa de emprego e você não está conseguindo, você estudou, você fez cursos, você colocou seu currículo nas empresas, você pediu para as autoridades, mas nada está acontecendo. Ora, uma palavra, uma palavra, aí você diria assim: hoje eu quero um emprego. Amanhã alguém vai ligar para mim e vai dizer assim: ei, tem um emprego para você. Ou você tem alguém, um familiar, ou você está com uma doença e ali você está tomando os remédios ou tem que fazer um tratamento. E aí começa o sofrimento, porque não é fácil. E se você pudesse dizer assim uma palavra: ei, amanhã eu não vou precisar mais tomar remédio porque eu estarei curado, não vou ter mais nada. Mas infelizmente não é assim que acontece. Mas por que eu resolvi colocar no texto basta uma palavra? Bem, você vai entender aonde eu quero chegar. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 17, ok? Versículo 11. Vamos procurar aqui, capítulo 17, versículo 11. A cura de 10 leprosos. Eu vou ler um pouquinho para vocês. E diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. E ele, vendo, os disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Então, aqui no versículo 14, vou ler novamente. Esse versículo é a chave. Ó, e ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, lhes ficaram limpos. Então veja só o que aconteceu. Vamos lá. Os 10 leprosos avistaram Jesus caminhando. E eles foram diante de Jesus e disseram: Mestre, mestre, tenha misericórdia de mim. Ora, aí como diz aqui no versículo 14, como diz aqui, Jesus o que? Jesus mandou ir aos sacerdotes para contar a eles, para mostrar a eles o que tinha acontecido. Então você reparou o que eu quis dizer? Em uma palavra, uma única palavra de Jesus, os leprosos ficaram curados. Os leprosos ficaram curados. Uma única palavra. Agora vamos começar aqui a viver. Vamos lá, vamos começar a pensar, né? A primeira coisa que aconteceu quando os leprosos ficaram curados, o que foi? Um milagre. Através de uma única palavra de Jesus, houve o quê? Um milagre. E os leprosos, vamos começar a viver um pouquinho a vida desses leprosos. Bem, os leprosos, o que eram os leprosos?
Eram pessoas doentes que viviam longe da sociedade, viviam afastados, porque eles não podiam estar com a sociedade. Por quê? Porque a doença que existia no seu corpo era contagioso. Então existia preconceito, existia medo. Entendeu? E eles eram banidos, eles eram totalmente banidos da sociedade. E ninguém podia lhe ajudar. Por que ninguém podia ajudar os leprosos? Por quê? Porque, primeiro, a doença lepra não tinha cura. E ninguém também ia pensar em ajudar eles. Por quê? Porque a doença que estava em seu corpo os trazia medo. Então vamos tentar imaginar como é que vivia a cabeça desses homens leprosos. Eu não posso viver com a sociedade, eu não posso fazer nada, eu não posso trabalhar, eu não posso namorar, eu não posso casar, eu não posso ter filhos, eu não posso ser um homem digno diante da sociedade. Além disso, sinto dor porque coçava, a minha pele está totalmente asquerosa. Então imagine esses leprosos vivendo nessa situação. Mas só para simplificar, para a gente não tomar muito tempo, né? Qual era o sentimento desses leprosos? Era um sentimento de quê? De abandono. De abandono e de quê? E de esperança. E sem esperança. Essa era a vida dos leprosos. Mas quando eles avistaram Jesus, eles gritaram: Mestre, tem misericórdia de mim. Por que eles fizeram isso? Porque eles já tinham ouvido falar de Jesus. E o que houve no coração desses leprosos? Fé. Fé. Esperança. Porque eles sabiam que, apesar da lepra não ter cura, apesar de que ninguém na cidade podia ajudar eles, e eles ainda por cima tinham que viver isolados, eles sabiam que Jesus podia trazer a solução para eles. Eles sabiam que Jesus podia operar um milagre na vida deles. Através de uma palavra, Jesus fez isso. Jesus foi lá e curou eles. A vida deles mudaram, a lepra acabou. A história daqueles leprosos mudaram. A história foi mudada. Então, aqui nós vemos o milagre de Jesus em uma palavra de autoridade. Agora eu vou abrir aqui em Lucas, aqui mesmo em Lucas, no capítulo 8, vamos ver aqui. Vamos lá, Lucas capítulo 8, versículo 43. Vamos ver se eu me encontro. Capítulo 8 e versículo 43. Vamos ver aqui, bem devagarinho. Achamos, vamos lá. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. No versículo 43, a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos os esperavam. Todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogaram-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única quando-se 12 anos que estava à morte. Aí no versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Então vamos lá. Nessa história, essa mulher que tinha um fluxo de sangue, você já conhece essa história, 12 anos com essa doença. E ela tinha dinheiro, pelo que a Bíblia nos relata, ela tinha dinheiro. Só que ela tinha gastado com grandes médicos, especialistas, mas nada tinha acontecido na vida desta mulher. Ela não conseguia cura. Imagine a cabeça dessa mulher. Imagine, como eu comecei a falar com vocês no começo, né?
Eu dei um exemplo do emprego. Às vezes você está desempregado, você não consegue, porta nenhuma abre, você está doente e nada acontece. Imagine só a situação desta mulher. Essa mulher, com 12 anos, ela também não tinha esperança mais, porque ela já tinha tentado de tudo. Mas esse sofrimento que acompanhava essa mulher há 12 anos, esse sofrimento aí, ele ia acabar. Ele ia acabar. Aí no versículo 50, eu vou pular aqui para o 50. Vamos ver aqui, versículo 50. É que está um pouquinho difícil de enxergar aqui, porque nós estamos um pouco, não naquela claridade tão grande, necessária. Aí disse assim, ó, porém, ó, olha só. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e será salvo. E entrando em tua casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago, João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e se pranteavam e disse-lhe, não choreis, não estás morta, mas dorme. Jesus já tinha curado quem? Jesus já tinha curado a mulher que tinha um fluxo de sangue. Com uma palavra, olha só, uma palavra, Jesus ele curou a mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos. Da mesma forma que os leprosos, eles sofriam porque não existia cura, não existia esperança. E Jesus com uma palavra foi lá e curou eles. A mesma coisa ele fez com quem? Ele fez com a mulher que tinha um fluxo de sangue. Com uma palavra. Não precisou muita coisa. Jesus não faz rodeio. Com uma palavra só ele vai e muda a história da pessoa. Então eu estou apresentando aqui na Bíblia já 3 personagens. Primeiro foram os leprosos. Depois foi a mulher que tinha um fluxo de sangue. E Jairo que tinha o quê? A sua filha morta. Você está entendendo? Então, o que acontece? Aí nós vamos ler aqui, ó. Olha só o que ele disse no versículo 50. Mas aí eu vou ler um pouquinho mais acima, né? Isso é uma coisa maravilhosa que aconteceu aqui, ó. E disse, vamos lá. Ele disse, tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E vai em paz. Quer dizer, Jesus ele deu o quê? Uma palavra para a doença cessar. Mas ele disse o quê? Vai, porque a tua fé te salvou. Como eu mesmo disse. E quando os leprosos viram Jesus, eles começaram a gritar. Por quê? Porque despertaram a fé no coração deles. Eles sabiam que ainda que a sociedade os banisse, ainda que todos os homens dissessem que não tem jeito, eles sabiam que Jesus sim daria jeito. Houve uma fé, uma esperança dentro dele. E a mesma coisa foi essa mulher. Vai, a tua fé te salvou. Ela sabia, despertou a fé dela, ela sabia que Jesus podia curar ela. Ela sabia que Jesus podia sim mudar a situação da vida dela. E aí, vamos aqui no capítulo. Jesus, ó, ouvindo, respondeu dizendo, não temas, crê somente e será salva. Entrando em casa, ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E riam dele, sabendo que estava morta. Então você vê, e quando Jesus, ele falou assim, ó, em outras palavras, ela não está morta não, ela só está dormindo, ela vai acordar. E muitos riram dele. Então aqui você vê 2 situações.
Você vê os leprosos que ao ver Jesus despertou o quê? A fé, a esperança. Você vê outra que é a mulher que tinha um fluxo de sangue. E quando viu Jesus, o que ela fez? Ela teve fé e o quê? Despertou a esperança. Mas quando Jesus disse isso aqui, no versículo aqui, 53, diz: e riam-se dele sabendo que estava morta. Então aquelas pessoas não tinham fé em Jesus. É como eu sempre aprendi. Eu não preciso ter fé no homem. Porque eu sei que muitas coisas o homem não vai poder resolver. Mas em Jesus eu tenho que ter fé. Porque com uma palavra ele demonstra aqui que ele muda a história da pessoa. E aí, no versículo 9, mais lhe pegando-lhe na mão, ela dizendo: levanta-te, menina. E o espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Então você vê aqui que houve o que? Um milagre, um outro milagre. Mas quem fez com que isso acontecesse? Jairo. Ele sabia que Jesus, ele podia o quê? Fazer um milagre. Então o que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer para você? Veja bem. Não importa a sua situação. Não importa se você já bateu em 20, 30, 50 portas e as portas se fecharam na sua vida. Não importa o que os médicos disseram para você. Não importa o que os especialistas disseram para você. Existe um homem, um único homem, que com uma palavra ele pode mudar a sua história. Existe um único homem que com uma palavra o milagre acontece na sua vida. E esse homem chama Jesus, o Senhor Jesus. O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Porque eu estou sem esperança, eu estou com muita dor, eu estou desanimado, eu estou vendo tudo na lógica e nada está acontecendo. Ora, crê. Você só precisa crer no Senhor Jesus. Ter fé é você crer ao contrário da lógica, ao contrário dos pés no chão, ao contrário da razão. Porque Jesus, ele não trabalha com razão, ele não trabalha com lógica, ele trabalha com o poder da sua palavra. Tem uma outra ocasião também, que quando os discípulos estavam no barco, numa outra oportunidade, nós vamos falar sobre isso, o barco estava balançando porque houve uma grande tempestade e o mar, aquelas ondas gigantescas, parecia que ia engolir. E os discípulos ficaram apavorados. E aí Jesus levantou, a história você já conhece. Aí depois que Jesus foi lá, apaziguou a tempestade, o mar, ficou tudo tranquilo. Aí eles disseram assim para os seus... Um disseram para o outro: nossa, quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Jesus, com uma única palavra, fez o vento e o mar cessar. Esse Jesus que fez esses milagres na vida do leproso, na vida da mulher com fluxo de sangue, na vida de Jairo com a menina. Não vai dar tempo de eu contar sobre o cego de Jericó, que foi também um outro homem que ele viu Jesus, ele ouviu apenas, ele não enxergava, ele ouviu e viu Jesus ali passar e ele falou: Jesus, tem misericórdia de mim. Despertou uma fé nele. Jesus foi lá e fez ele enxergar, coitado. Ele era um cego de nascença. Ninguém dava nada para ele. E realmente, vamos ser sinceros, não tinha possibilidade nenhuma de ele enxergar. Mas quando Jesus passa, por onde ele passa, ele muda a história com uma palavra. Ele é tão poderoso nas nossas vidas que com uma palavra. O que eu quero dizer? Que com uma palavra Jesus muda a tua vida. Talvez você tenha pensado de forma contrária, mas é hora de você mudar o seu pensamento, de você amadurecer o seu pensamento, de você entender dentro de você que com uma palavra Jesus muda a tua história. Com uma palavra ele faz um milagre na sua vida. Uma palavra. Esse Jesus
que fez esses milagres, ele está aqui. Ele vive no nosso meio. E eu tenho certeza que se você botar no seu coração que Jesus, ele muda a tua história com uma palavra, com certeza o milagre vai acontecer, porque Jesus, ele é fiel para cumprir. E ele quer te abençoar. Ele quer mostrar para todos, para todas as pessoas que te conhecem, para a sociedade, para os seus parentes, para todos. Ele quer mostrar para você que ele faz. Então você vai crer nisso e você vai dar o seu testemunho para o mundo ver o Deus que você serve. Você não precisa fazer muita coisa para que Jesus faça um milagre na sua vida. Basta apenas você crer que com uma palavra Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Amém? Em breve nós estaremos aí, assim que Deus tocar no meu coração, nós vamos falar mais sobre a palavra que nos alimenta. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Se vocês quiserem, se inscrevam no meu canal e que a